Ismael Zambada, também conhecido como El Mayo, é exemplo das poucas pessoas que conseguiram comandar o mundo do crime por bastante tempo no México. Acredita-se que El Mayo, chefe supremo de Sinaloa, está no mundo dos delitos há mais de 50 anos. Ele é um homem tão habilidoso no que faz que nunca, jamais pisou um dia dentro de uma cadeia. Hoje, nós vamos conhecer a história de El Mayo Zambada. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Esse foi um cara que vocês pediram demais nos comentários, fazia muito tempo que a gente já estava pesquisando para fazer. E aí o que acontece é que a gente estava pesquisando meses e meses para não dar informações erradas aqui. O El Mayo Zambada, ele é um cara bastante conhecido no México, tem várias versões sobre suas histórias. Então a gente foi conferindo, cruzando essas referências para poder trazer esse vídeo aqui para vocês com um caráter mais seguro possível de veracidade, tá? O trampo que a gente faz aqui também pode ser considerado em muitas partes trampo jornalístico, tá bom? Então a gente foi atrás de bastante referências para contar essa história para vocês. A gente tem certeza que é uma história bastante interessante e curiosa. Fica aí sentado com a gente aguardando até o final, beleza? Antes de ir para a vinheta, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos continuar a nossa incursão pelo México, beleza, galera? A gente indica que se vocês não assistiram os outros vídeos da gente sobre o México, assistam, tem uma playlist aí para vocês se deliciarem com essas histórias e conhecerem melhor as organizações criminosas e os principais personagens que fazem toda essa história acontecer. Sou Joel Paviotti e Edu, roda a vinheta. Galera, presta atenção num trecho de um corrido. Corrido é a música que fala sobre o mundo do crime lá no México, tá? É uma música do interior, principalmente de Sinaloa, que fala sobre bandidos e histórias de bandidos. Faz muito sucesso por lá esse gênero. Abre aspas, olha o trecho. Eles apelidaram de MZ, outros o chamam de padrinho. Seu nome já é conhecido até por recém-nascidos. Eles o procuram em todo lugar, mas não o encontram. Ele não está escondido. Fecha aspas. Ismael Mayo Zambada Garcia nasceu no ano de 1948 na fazenda El Álamo, na zona rural de Culiacán, no estado de Sinaloa. Nós já falamos muito sobre Sinaloa aqui no nosso canal, pessoal. É um estado que praticamente estruturou o comércio ilegal de entorpecentes no México. Ismael Zambada é simplesmente o cara que esteve em todos os momentos desse processo. El Mayo, como é conhecido pelos seus amigos, colegas e por toda a mídia e qualquer mexicano que conheça minimamente seu trabalho, é hoje uma espécie de lenda da criminalidade mexicana. O seu apelido significa poderoso e poder, um homem que realmente é muito poderoso na realidade. Tanto que ele nunca pisou dentro de uma cela de cadeia, pessoal. Sabe jogar o jogo como ninguém. E para contar essa história, obviamente que nós temos que contextualizar toda uma vida e contar como o El Mayo e a vida e a trajetória dele também conta a trajetória do narcotráfico mexicano. Bom, galera, vamos lá. El Mayo nasceu na área rural, como falamos para vocês, e aos poucos ele iniciou sua vida na adolescência e na vida adulta, trabalhando em campos de plantação de erva. E para compreender melhor tudo isso, vamos voltar no tempo, no início do Império e comércio de entorpecentes do México. Galera, nos anos 70, El Mayo trabalhou para um cara chamado Pedro Avilés Pérez. Pérez foi nada mais nada menos do que o precursor, o pioneiro do comércio ilegal de entorpecentes mexicano. Ele era um cara bastante inteligente e treinou muito cara pesado pro tráfico. Ele ensinou caras a fazer o comércio de entorpecente mesmo. Pega o nome dos malucos que ele ensinou. O Ernesto Carrillo Fuentes, conhecido como Dom Neto. Amado Carrillo Fuentes, sobrinho do Dom Neto. Juan José Esparragosa Moreno, o conhecido como Azul. Rafael Caro Quinteiro. El Cotiloco. Miguel Ângelo Félix Gallardo. Assim como outras pessoas. Então, pode ver que a seleção que o homem ensinou aí era pesada, hein? Vai de Miguel Ângelo ao Esparragosa, o Azul, que chegou a ser agente federal. Pedro Avilés, inclusive, recrutou um jovem para trabalhar em sua segurança e para ser seu motorista. O jovem de Sinaloa chamava Joaquim Guzmán, que depois vai se tornar um cara chamado El Chapo. Pedro Avilés
perde a vida. Em seu lugar assume um cara chamado Miguel Ángel Félix Gallardo, que monta um grupo criminoso chamado Cartel de Guadalajara, no estado de Jalisco. Galera, o Miguel Ángel, tá, fez uma revolução no comércio de entorpecentes mexicano, beleza? Eu vou explicar como ele fez isso muito rapidamente pra gente não se alongar aqui e sair do foco, tá? Mas a gente tem um vídeo grande com todos os detalhes da vida dele, como ele organizou o tráfico no México, tá bom? Aproveitem e assistam lá depois. Mas basicamente Miguel Ángel passou a controlar praticamente toda a distribuição de pó dentro do estado mexicano, além de controlar o preço e quem podia ou não vender e exportar esse produto. Miguel Ángel foi o grande rei do pó e, apesar de ser sinaloense, ele construiu seu império em Guadalajara, que fica dentro de Jalisco, que é do outro lado. Os sinaloenses então ficaram prejudicados por Miguel Ángel, porque o Miguel Ángel não deixou Sinaloa montar um cartel dentro do estado. Os sinaloenses cuidavam da parte de transporte, de entorpecentes, logísticas e serviu como uma tropa, um quartel general para o Miguel Ángel Félix Gallardo. Nessa época, meados dos anos 80, El Mayo já era um grande fazendeiro e gerenciava transportes de pó para vários lugares. Em 1989, quando Miguel Ángel é finalmente preso e desmantelam o seu cartel, dois grupos ficam famosos como o herdeiro de Miguel Ángel Félix Gallardo. Esses dois grupos eram, primeiro, o cartel de Juárez e segundo, o cartel de Tijuana. O grupo de Tijuana era formado pelos irmãos Arellano Félix e o de Juárez controlado por Amado Carrillo Fuentes. Aliás, galera, o Amado Carrillo, conhecido como o Senhor do Céu, Senhor de los Céus, controlava as maiores rotas de exportação e importação de entorpecentes. Ele tinha os colombianos como contato dele, então ele controlava boa parte do tráfico no México. Qualquer cartel ou grupo que existisse ali dentro do território mexicano precisava fazer negócio com o Amado. Temos um vídeo do Amado Carrillo Fuentes aqui no canal e vamos deixar para vocês no card para vocês entenderem melhor a força desse cara na época. No caso do El Mayo, o El Mayo fez parte do cartel de Juárez e mantinha contatos próximos com Tijuana. Ele ficava entre os dois, como todo bom político e todo cara que manja ficar no mundo do crime quanto muito tempo. Eu fico perto dos dois, a hora que eu precisar de um dos dois tal, vai ter uma hora que eu vou precisar romper e aí eu preciso escolher o lado. E escolher o lado é muito importante. E o El Mayo sabe fazer isso como ninguém. Por mais que o El Mayo tivesse contato com os dois, ele queria montar seu próprio grupo, mas ele era respeitado por todo mundo ali, tá? Principalmente por Amado Carrillo Fuentes. O Amado dizia que El Mayo era tão habilidoso que se chegasse ao poder, jamais sairia. Nessa época aí, em meados pro final dos anos 80, né, Joaquim Guzmán El Chapo, Héctor Luiz Palma Salazar, o El Güero e outros companheiros dele formaram o cartel de Sinaloa, a princípio contra a vontade do Miguel Ángel Félix Gallardo. Inclusive, pessoal, o El Güero, que a gente falou para vocês, o Salazar, tem uma história terrível que já contamos aqui no canal e vale a pena assistir. Você precisa ver o que os irmãos Arellano e o Miguel Ángel Félix Gallardo fizeram com a família do El Güero. Foi um bagulho terrível e depois estourou uma baita de uma vingança. O El Güero foi um dos caras que botou a cabeça à frente para montar o grupo cartel, que hoje é conhecido como cartel de Sinaloa. Aliás, quando o Sinaloa foi montado, o grupo tinha uns problemas graves com o Tijuana, o cartel dos Arellano Félix, que eram uns caras bastante sanguinários. Sinaloa ainda não tinha uma rota autônoma de transporte de entorpecentes. Então, Sinaloa fazia a exportação passando pela rota de Tijuana, pelo cartel, a rota dominada pelos Arellano Félix. E os Arellano começaram a subir o preço do pedágio e um conflito sangrento explodiu entre os dois grupos. Foi um conflito muito sangrento mesmo, pessoal. Até hoje, todo mundo envolvido no crime, né, nesse conflito, lembra disso. E é interessante que talvez a gente possa fazer um vídeo como que foi o conflito entre o El Chapo, a turma de El Chapo e a turma de Tijuana. Quando El Mayo tomou a frente do cartel de Sinaloa, ele fez um pacto com o cartel de Juárez, do Amado Carrillo Fuentes, e ajudou a expandir os negócios de Amado Carrillo em troca de apoio no conflito armado entre Sinaloa e os Arellano Félix. Então você vê que o El Mayo era um costurador político logo cedo. El Mayo simplesmente derrotou Tijuana e fez dos caras quase pó. Não pode... pode de destruição, tá? Não é o pó de cheirar, não. O El Mayo conseguiu, através de várias estratégias, fazer com que o governo mexicano e a DEA virasse os olhos para os irmãos Arellano. E Sinaloa aproveitou o momento para crescer e expandir as rotas internas e externas através da aliança com Amado Carrillo Fuentes. El Mayo e Chapo montaram uma rede de exportação através de túneis cavados por debaixo da terra. Um negócio sinistro que começou a dar dinheiro para todo mundo. Além de tudo isso, El Mayo começou a guardar dinheiro que conseguia com o comércio ilegal de entorpecentes e colocar um
monte de político no bolso. Que é isso? Eu domino os traficantes, você tem que dominar os políticos também, que é quem manda de verdade. Além disso, El Maia resolveu não comprar briga com a imprensa. Ele comprou muitas terras das montanhas que circundavam Sinaloa, as famosas montanhas, e por lá consegue se esconder muito bem. Galera, quer ver como o El Maia tirava onda? Ele entrou em contato com um dos maiores jornalistas do México. O nome do cara era Julio Scherer Garcia. O cara era um dos jornalistas mais lidos e influentes do México nos anos 90 e os anos 2000. Ele escreveu sobre El Maio ser um fugitivo da polícia, que se escondia da polícia, se borrava de medo e tal. O El Maio fez o que então? Enviou uma carta pro jornalista convidando ele para um passeio em suas terras. Falou, mas se você acha que estão fugindo, encosta aqui. Mano, o jornalista, ele foi no passeio e tirou foto com o El Maio e saiu em todos os jornais, malucão. E o El Maio deu um final de semana de rei pro cara, tá ligado? Com champanhe, passeio de cavalo, várias fitas. Ser amigo da imprensa, pessoal, ajuda demais quando você é um narco. O cara, o El Maio, nunca mandou sequestrar ou tirar a vida de jornalistas e sempre respondia o que precisava. Tinha um quarto poder como um amigo, então os caras deixavam ele quieto. Com o El Maio à frente, Sinaloa virou o principal grupo de importação e exportação de entorpecentes do México, chegando a dominar, em uma determinada época, mais de 50% de todos os narcóticos que entravam e saíam de dentro do país. Coisa absurda de gigantesco. Mas qual é o segredo de El Maia, pessoal? Por que ele nunca foi preso? Ele é bem relacionado, galera. Ele paga quem tem que pagar, tira com uma mão e dá com a outra, e toma muito cuidado com quem ele vai mandar executar. El Maia prefere uma mesa de conversa, um diálogo, que descarregar o fuzil em alguém. Ele sempre opta pelo diálogo, mas se precisar cuspir fogo, aí o bagulho gospe mesmo, vira um dragão voador. Pra vocês terem uma ideia de como ele é liso, os Chapitos, que são filhos do Chapo, o sócio de Zambada, né, Ismael Zambada, o El Maia, inclusive o Chapo tá preso há anos, iniciaram um movimento para tirar um pouco de poder do El Maia. Dois dos filhos de Chapo foram sequestrados por Nemésio Oseguera, o El Mencho. Os caras foram fazer uma festa em Jalisco e o chefe da Jalisco Nova Geração mandou sequestrar os caras. A gente tem um vídeo contando toda essa história, no vídeo sobre a história do El Mencho. Quando o Chapo ficou sabendo que os filhos dele, os Chapitos, dois Chapitos, foram sequestrados e do que ocorreu, El Maia disse que resolveria rápido o problema. E foi conversar, o El Maia foi conversar com o Rafael Caro Quinteiro e os dois fizeram a negociação para soltar os dois filhos do Chapo. El Maia, que estava com o poder questionado, ficou mais potente e mais estável ainda no poder. Então eu tô tendo um poder questionado, eu vou lá e eu mostro que eu sou o cara, mano, que eu resolvo o problema. Mas a caminhada no topo de Sinaloa ali causou muitos prejuízos também. El Maia perdeu parentes e aliados e teve seu filho El Maito encarcerado. Muita gente crava que El Maio se aposentou e hoje não faz mais parte do mundo do crime. Mas estudiosos do assunto, gente que tá na área da segurança pública há tempos e tem muita credibilidade, crava que ele ainda está bem nativo e muito nativa. O que podemos afirmar é que El Maia é bastante perigoso e que é um homem habilidoso demais politicamente, tá, pessoal? Sua relação com a população de Sinaloa sempre foi muito boa, o que dá a ele o privilégio de contar com a ajuda de muita gente para não ser encontrado e encarcerado. Ele é um dos poucos narcos que passaram por todas as fases e gerações de bandidos e continua vivo e reinando, e mais do que isso, fora da cadeia e livre. Quase todo mundo que começou na época dele, ou seja, no final dos anos 70, lá com Pedro Avilés, ou perdeu a vida, ou foi preso, ou desapareceu. E El Maio Zambada continua vivo, firme e forte. Tem que ser muito ligeiro e estar nesse meio com muita habilidade para se manter no topo durante tanto tempo. E eu acredito que esse é o verdadeiro diferencial do El Maio Zambada e isso que faz ele ser um narco bastante conhecido como uma trajetória ímpar no narco mexicano. Imagina, num lugar igual o México, você ficar quase 50 anos no poder, tio, vagando por vários espaços, passando por vários conflitos e ainda assim ser um dos comandantes de um dos maiores grupos criminosos do mundo. O El Maio é um cara extremamente habilidoso de verdade, certo, pessoal? Antes de ir embora, eu peço o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e, se possível, participe do nosso Apoia-se, pessoal. A partir de R$2 por mês, que é quase nada, assim, vocês podem nos ajudar assinando o Apoia-se e a partir de R$2 você já tem algumas, enfim, algumas recompensas. De vez em quando a gente está lançando aí um vídeo especial
especial e específico e exclusivo para os membros, para os pessoal do Apoia-se e tal. E se você puder participar também por Pix, gostou do vídeo, fala, pô, eu pedi o El Maia há muito tempo e agora o cara fez. Então, também deixa seu Pix pra gente e tal. Ademais, é sempre bom o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar com a gente até o final do vídeo. E, logicamente, né, pessoal, levar nosso nome pra frente pra gente crescer cada vez mais, melhor e poder produzir mais conteúdos pra vocês. Um forte abraço, fui, valeu!